fazemos o nosso depoimento pessoal, e normalmente isso funciona muito, muito bem, não só no Brasil, mas em outros mercados também. Sempre tem aquele cliente que tem um grande grupo de amigos, que gosta de liderar esses amigos numa viagem, etc. E aí, de repente, um pequeno coquetel, um pequeno champanhe e alguma coisa, e bocaditos, né? Na casa do cliente, com nossa presença tal, funciona muito bem e vocês já podem conseguir as reservas daquela viagem no momento do evento. Inclusive, a gente pode conseguir com a companhia algum diferencial para os que reservarem no dia ou 10 dias após. Então, é bem interessante fazer isso. Outra coisa importante é o nosso site, muitos já conhecem, qualitus.com.br ou cruzeirosmarítimos.com.br. Aqui, nosso site ele é um portal de apoio para o agente de viagem. Aqui a gente tem informação de todas as companhias que a gente trabalha, todos os navios, imagens, descritivos de cabine, dos restaurantes, disponibilidade em tempo real de algumas das companhias, aí depende do tipo de sistema que eles usam, né? Mas você sempre fica informado na cotação, ofertas que estão disponíveis, e além disso, todo acesso os nossos treinamentos, os nossos vídeos, os nossos webinars, folhetos virtuais, uma série de coisas que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Uma coisa muito interessante é enviar de imediato a cotação para o seu cliente enquanto fala com ele. Então, a gente recomenda muito que vocês, falando com o cliente, se ele já tem uma ideia, você faça a busca. Ali mesmo você vai enviar a cotação. A gente sugere que você mande para o seu próprio e-mail, para que você possa personalizar, colocar seu logo, colocar um aéreo, e aí sim um texto pessoal, né? E aí mandar para o seu cliente. Isso é uma coisa que pode ser feita muito rápida, graças a essa tecnologia que a gente gosta muito. E se vocês tiverem dúvidas de como atuar, como usar o nosso site, que foi desenvolvido para vocês, para o agente de viagem, nós temos as nossas colegas Lisbeth e Ximene que podem orientá-los no andar aí das cotações que querem enviar. Como é que funciona? Exatamente. Para terminar o assunto site, esse buscador ele pode ser instalado no site da sua agência, tá? Para isso, a gente tem um acordo de parceria, a gente passa a ser o distribuidor preferencial de cruzeiros da sua agência. Então, quem tiver interesse, procure Elisbeth, Ximene, Vinícius, para a gente falar disso e pensar em possibilidades. Tá? Eu tenho 2 minutos antes de começar a apresentação da Seaborn. Eu vou olhar aqui algumas perguntas. Tem uma pessoa perguntando sobre como solicitar cotações. Solicitar cotações para o reservas, no plural, @qualitours.com.br. O Vinícius vai mandar para vocês aí para que todos tenham acesso, tá? Falando do acordo de fidelidade que nós fazemos com vocês, para os clientes, não é válido para todas as companhias, é válido para as companhias que a Qualitours é GSA, a representante no Brasil, que a gente colocou uma lista, a gente disponibiliza isso novamente para vocês, mas a nossa equipe também está à disposição para passar essa informação. O site, para lembrar, é qualitours.com.br ou cruzeirosmarítimos.com.br. Outro e-mail importante, vou mandar para vocês, que é o comercial@qualitours.com.br. Aqui vocês têm acesso a Lisbeth e a Ximene, que são nossas gerentes de contas, que vão dar todo o suporte para vocês. Então, agora vamos para a Seaborn, que eu tive a alegria, a felicidade de fazer uma viagem com eles agora em janeiro.
Nós somos representantes da Seaborn no Brasil, então nós mesmos faremos essa apresentação, porque o diretor de vendas da companhia está na Índia agora. E a conexão não deve ser muito boa. Então, e ele só fala inglês. Exatamente. Então, nós mesmos faremos mostrando aí para vocês um pouco dessa companhia. A Seaborn, ela é referência de luxo, ela é a companhia chamada ultra luxo, com o maior número de prêmios todos os anos. Tá? Os iates da Seaborn, eles não são chamados de navios, né? São chamados de mega iates. E eles têm de 229 a 300 suítes. Eu vou passar características para vocês. Esse tamanho de navio faz acessar portos que grandes navios não acessam. E toda uma organização em torno da criação dos roteiros para que não coincida a parada da Seaborn com grandes navios de 4, 5, 6 mil passageiros e para que o cliente tenha uma experiência muito mais interessante em terra. Isso, por exemplo, acontece em Dubrovnik, na Croácia. Você imagina um dia que você chega e tem 3, 4 navios enormes parados lá, sabe? A cidade vira um inferno, não dá para você andar. Então, a Seaborn se preocupa em parar num dia em que os mega navios resorts não estejam lá. Exatamente. A Seaborn, ela é all-inclusive, todas as refeições, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, gorjetas, né, realmente tudo incluído. O que é pago à parte são apenas as excursões em terra, serviço de spa, salão. E presentinho para a esposa. Exatamente, para o filho, para os amigos e cassino também. O serviço, ele é realmente o diferencial da Seaborn. O ter a gorjeta incluída faz com que a equipe não espere algo além do que já está incluído. Então, o serviço é impecável o tempo inteiro. Né? Não existe aquela coisa de dar gorjeta para ser melhor tratado. Você vai ser sempre muito bem tratado, é sempre atencioso e, mais do que isso, é surpreendente. Eles realmente observam e entendem qual é a sua necessidade, o que te faria feliz, o que te deixaria mais satisfeito ainda com a viagem do que aquilo que você já tem. Né? Então, isso é muito bacana. A gente gosta sempre na Qualitur de falar do número de tripulante por hóspede, né? Que é uma coisa que mostra a prioridade da companhia. Na Seaborn, a gente tem 1.3 para 1, considerando todas as cabines ocupadas em duplo. Então, é muito fácil realmente ter 1 para 1 na Seaborn, o que faz o serviço ser realmente impecável. Né? A gastronomia é excelente, né? Mesmo nos restaurantes informais, onde você tem o restaurante da piscina, você tem o buffet, que é super sofisticado, a comida é realmente muito boa. Tá? Não existe horário fechado para as refeições. A única exceção é o The Grill by Thomas Keller, que é um restaurante de especialidade, que você faz uma reserva no horário de sua preferência, mas fora isso é open sitting. Você tem acesso aos horários disponíveis naquele dia e vai quando preferir. Tá? Mesmo no restaurante de especialidade, que é o Grill do Thomas Keller, você não tem nenhuma taxa de reserva. Tá? Somente fazer, de fato, essa reserva. Hoje, a frota da Seaborn, ela é a mais jovem do mercado de luxo. Né? Então, eles têm 3 iates idênticos, que é o Odyssey, Sojourn e Quest, para 458 passageiros. O Seaborn Encore, que foi lançado em dezembro de 2016, então ele tem pouco mais de um ano, para 600 passageiros. E o Ovation, que é exatamente igual ao Encore, também para 600, que começa agora em abril. Né? Esses dias ele está começando aí as suas viagens. Na Seaborn, nos iates menores, 90% das cabines têm varandas e nos novos, 100% das cabines têm varandas. Não existe cabine interna, tá? E as janelas são sempre grandes janelas. Vocês vão ver algumas imagens, mas a janela é realmente o espaço todo, né? Não tem aquela janelinha pequena. É o pé direito total, né? Exatamente, exatamente.
Todas as cabines têm walk-in closet, que é uma coisa fantástica para brasileiros. Todo mundo sabe. É aquele lugarzinho onde você pode entrar, jogar suas malas, a sua esposa pode jogar todos os sapatos. Quer dizer, é um lugar onde você pode se trocar e guardar tudo bem guardado. Melhor do que um armário. Exatamente. Banheira e chuveiro separados, que é outra coisa que para brasileiros faz toda a diferença. E a gente fala de suítes a partir de 28 metros quadrados aqui na Seabourn. Então, a gente tem visto muito apartamento sendo vendido aí de 24, 27. Então, maior do que apartamentos em São Paulo, pelo menos. O spa da Seabourn é um ponto alto da companhia. A companhia é muito voltada a bem-estar, né? Então, eles investem muito nesse spa, em atividades de bem-estar, tanto corpo quanto mente. E aí tem um programa todo de meditação, yoga, de conectar corpo e mente e ter um bem-estar muito maior. Então, para quem tiver vontade de fazer uma semana de spa completo, é possível também. Tem médico acupunturista a bordo, realmente muito especial. É pago à parte o spa. E a área do spa, como ela é uma área muito reservada, muito silenciosa, eles não querem o tempo todo, você paga uma taxa para usar por dia, o dia que você tiver vontade de usar. E tem cabines que te dão acesso diário a essa área. Sem custo. Sem custo. Então, o cliente que tem interesse em fazer algo de spa, vale a pena a gente oferecer essas cabines de spa. A Seabourn tem uma coisa fantástica, que em barcos para 450 e 600 passageiros, eles têm uma marina para esportes aquáticos. Então, você tem acesso ao mar do seu barco. Isso muda a experiência. Para quem gosta do mar, para quem gosta da água e quer realmente aproveitar, eles têm um número grande de brinquedos aquáticos aí. Então, stand-up paddle, caiaque, prancha de windsurf, banana boat, enfim, uma série de coisas que o cliente pode usar sem custo. Se ele quiser jet ski, aí tem um custo à parte. Aí algumas imagens dos novos navios, que estão lindíssimos, espetaculares. Aí as suítes, olha só, a menor delas tem 22 metros mais 7 metros de varanda. Então essa é pior. 29. Essa é pior, né? Não tem pior, né? Essa é pior. É espetacular, realmente, muito confortável, muito espaçosa. Aí já vem uma suíte maior, Signature. Vejam que o tamanho da varanda é quase o tamanho do quarto, dá para fazer uma festa, né? Opa! O Observation Bar, que é muito bacana, ele tem 270 graus de vista. Então, um final de tarde, saindo de Santorini, aquela vista espetacular, sentar nesse bar, tomar uma champanhe, realmente é especial. A champanhe está incluída? Sim, está incluída. Open bar, um momento durante todo o bar, qualquer momento. Esse é o lobby do spa. A decoração da Seabourn é super moderna, como vocês estão vendo, né? Bem, é um clean com classe. A área da piscina com o bar, que também é super agradável. E a Seabourn tem uma parceria com o Thomas Keller, que é um dos grandes chefes, um dos grandes nomes, né, da alta gastronomia mundial. Ele é um chefe americano, ele tem 7 estrelas Michelin no total, ele tem 3 estrelas no restaurante de Nova York, 3 estrelas no restaurante no Napa Valley e 1 estrela no restaurante de Las Vegas. E ele tem um restaurante a bordo de todos os navios da Seabourn. A experiência é muito bacana, muito especial, é exatamente como ele faz nos restaurantes dele. É um grill, então foco em carnes, frutos do mar, tudo é pensado, cuidado por ele. Então ele só usa um cheddar feito por uma senhora no interior dos Estados Unidos, numa fazenda, etc. A manteiga, a mesma coisa. Os pães são feitos lá, os sorvetes são feitos lá. Então nada industrializado, é tudo muito pensado, estruturado, é realmente uma experiência. E é fácil fazer reserva nos restaurantes dele em Nova York? Só dentro da Seabourn. Em Nova York, no Napa Valley, para você fazer uma reserva no restaurante Thomas Keller, você pode ter uma espera aí de 4 meses ou mais.
e o preço é bem salgado também. A gente fala aí de uma menu degustação com vinhos, cerca de 500, 600 dólares por pessoa. E na Seaborn está tudo incluído. Exatamente. Numa viagem de 7 dias, pelo menos uma noite ele vai jantar. Uma viagem de 10 ou mais dias, certamente ele vai ter 2 ou mais jantares nesse restaurante. Então, vale muito a pena. Eles fazem no restaurante onde é o buffet durante o dia, eles fazem jantares temáticos. E um dos jantares é um Family Barbecue do Thomas Keller, que é uma coisa muito especial, porque é uma costela, né, aquela coisa tipicamente americana, feita por um grande chefe, né, com todo o detalhamento, a sofisticação. Então, é um barbecue super sofisticado, que também precisa de reserva, mas não tem custo adicional. Então, vale muito a pena. E, além do Thomas Keller, tem um mixologista que faz drinks, criações específicas para Seaborn, que também tem 3 estrelas Michelin, e que você pode tomar os drinks dele a bordo. Então, é muita sofisticação e conforto para uma companhia. Comer e beber. É isso aí. Deixa eu só dizer, acrescentar, essa pessoa de óculos no meio é o Tihani, que é um arquiteto conhecido que é responsável pela nova cara da Seaborn. E o alto de bigode é o atual presidente da companhia. Exatamente. E o de branco, claro, é o Thomas Keller. Tudo indica. A Seaborn, assim como outras companhias, ontem eu mencionei rapidamente a questão das expedições, das viagens de aventura, né? E a Seaborn não ficou fora dessa tendência. Ela tem viagens em vários destinos de natureza, né, como esperado, e eles criaram uma coleção de excursões em terra para aqueles clientes que querem mais aventura. Então, essas excursões elas chamam Ventures by Seaborn, e eles têm os Zodiacs a bordo, né, assim como as outras companhias. Que vocês estão vendo aí na foto. Exatamente. E você tem atividades como caiaque, trekking, snorkel. Para quem quer um pouco mais de aventura, de uma viagem com cara de expedição, você tem essa oportunidade na Seaborn. Então, nos destinos principais, Antártica, Ártico, Alasca, Amazônia, algumas regiões da Ásia, claro que não nas grandes cidades, você tem todas essas atividades aí bem interessantes. Então, terminamos aqui com Seaborn. Eu vou olhar as perguntas. Vamos lá. Tem uma pergunta interessante sobre habilitação náutica. Jaqueline não precisa de habilitação náutica, porque se por acaso ele for usar jet ski, ele vai ter uma área bem limitada, restrita, né? E o restante dos esportes ele não precisa mesmo, não tem nenhum problema com isso. A moeda a bordo são dólares, então tudo em dólar, tá? Tem uma pergunta interessante aqui. Tipo de público. Quem é o público da Seaborn? É um público que valoriza serviço, né? Que já viajou bastante, que quer conforto, que é uma viagem por lugares diferentes, porque os roteiros não são aqueles mais básicos, né? Então ele vai passar em portos bastante diferentes, ele vai passar não só em Dubrovnik, na Croácia, mas em vários outros portos. Então, no geral, o público tem mudado um pouco a idade, vai depender um pouco do destino, mas vamos falar de 50 a mais, bem viajados e que valorizam realmente o serviço. Aceita a criança, sim, não tem nenhuma atividade a bordo para criança, tá? Então, é interessante para aquele cliente que quer viajar com os filhos e passar tempo com os filhos, fazer todas as atividades com os filhos, seja no navio, seja em terra.
Tem muitos que levam a governanta, né? E tem muitos que têm filhos bem educadinhos, que não vão fazer bagunça a bordo. Exatamente, mas não é um produto ideal para crianças, né? É um clima muito tranquilo, assim, não tem, você não vê muita criança a bordo, né? Uma ou outra, então não é o foco. Né? Excursões são pagas à parte, sim. Tá? As excursões elas não estão incluídas. Lembrando o que está incluído: refeições, todas as bebidas alcoólicas, não alcoólicas, open bar o tempo todo, tá? E gorjetas e spa, excursões, cassino e compras são pagos à parte. Tem bastante gente perguntando sobre as apresentações. A gente vai disponibilizar a gravação dos 3 dias de Cruise Week Web para todos vocês. No final, vocês vão receber todos essas informações, tá? Deixa eu só ver aqui algumas outras. Tem uma pergunta sobre as expedições aqui. Como são as expedições na Amazônia? Na verdade, claro que em cada destino isso vai ser adaptado ao que se vê ali, né? Mas você sempre vai sair em destinos como Alasca, Antártica, Ártico, Amazônia, você sai ou do próprio barco ou de um pier para fazer as caminhadas, para sair no Zodiac e ver geleiras, ver a floresta, né, ver os animais. Então, tudo isso é adaptado de acordo com o destino, tá? O navio na Amazônia para em Alter do Chão. Exatamente. Bom, então agora vamos para uma coisa importante antes de mudar para a próxima companhia: promoções. Reservas feitas até 12 de junho para viagens selecionadas da Seabourn. Nós mandamos um e-mail marketing recentemente com essas informações. Tem vários diferenciais. $1.000 de crédito a bordo por suíte, na suíte Penthouse e acima. Upgrade duplo de categoria nas categorias varanda, tá? E até 15% de desconto em cruzeiros selecionados. Então, aquele cliente que você acha que vale a pena insistir com o Seabourn, consulte nossa equipe e a gente mostra para vocês aí algumas das oportunidades de promoção com o Seabourn. É uma promoção sensacional. Olha, eu vou aproveitar que eu tenho 1 minuto para tirar uma dúvida que eu vi algumas perguntas ontem e hoje também, sobre seguro. Seguro viagem, cada companhia costuma ter um seguro que vai garantir que o cliente tenha a oportunidade de fazer aquela viagem em outro momento, caso algo o proíba de viajar na data inicial, que no caso da Seabourn é o Seabourn Shield. Tá? Então, você paga uma taxa para ter certeza de que você não vai perder o valor da sua viagem. Ela vira crédito para uma outra, caso você não possa viajar. Fora isso, o que a gente sugere é sempre um seguro de viagem que inclua cancelamento, né, e que te dê toda a cobertura necessária. Tá? De saúde, dentista, mala perdida, enfim, qualquer tipo de problema que você tiver a bordo, você tem o apoio da seguradora. Então, isso serve para todas as companhias, a gente sempre oferece, todas as confirmações, elas vão com essa informação para vocês. Nossa equipe está pronta também para tirar dúvidas, tá? O importante é que o seguro que vocês ofereçam, no nosso caso é o Travelways, que ele tenha essa opção de cancelamento por justa causa. Porque nunca se sabe. Nós tivemos um caso de uma senhora que 2 dias antes de sair do Brasil torceu o pé, teve que engessar, então não ia viajar com o gesso no pé. Ela foi reembolsada integralmente pela seguradora. Exatamente. Então agora vamos para Iberostar, vamos para entrar na Amazônia. Olá. Renata está aí?
Estou, bom dia, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Obrigada, Manu, obrigada a todos, obrigada aos agentes de viagem que disponibilizaram o tempo para estar aqui conhecendo um pouco dos produtos. E falar do Gra Amazon, para mim, é totalmente diferente, é um produto encantador, é um produto que todo brasileiro deve conhecer, conhecer a nossa Amazônia. Eu vou passando ou você passa, Manu? Você pode ir passando. É até importante comentar, existe um pequeno delay que vai depender da conexão da pessoa que recebe. Aqui na Qualitours a gente está recebendo automaticamente, que a gente tem uma conexão de alta qualidade, mas quem tiver uma conexão mais básica, pode ser que demore alguns segundos para receber o novo slide, tá? Ok. Conseguiu, Rê? Não, Eu vou passando para você. por favor. Obrigada. Imagina. A grande maioria, né, dos agentes de viagem já conhece o produto Belistar, é um produto hoje já consolidado no Brasil, e aqui no Brasil nós temos três produtos: os hotéis da Bahia, Complexo Belistar Bahia Prado Forte, e o nosso navio Gran Amazon, em Manaus, o primeiro produto da Iberistar no Brasil, inaugurado em 2005. Então ele acaba sendo a nossa menina dos olhos, né? Então ele tem esse grande diferencial que é o produto de navegar pelo Rio Negro e Rio Solimões, fazer um produto, um navio fluvial. Iberostar Gran Amazon. Todas as cabines são externas. Isso é muito importante frisar, porque muitos agentes ainda acham que nós temos cabine internas. Não temos. Nós temos 74 cabines, todas externas, todas com varanda. O diferencial é o tamanho das cabines também, né? Perto de muitos transatlânticos, nossa cabine é bem grande, ela é bem confortável. Então, nossas cabines têm, em média, 23 metros e duas suítes de 50 metros quadrados. Por ser um navio pequeno, nós temos um tratamento totalmente diferenciado para esse passageiro, né? Um passageiro mais eletizado, que gosta dessa proposta de... A gente acaba oferecendo um certo luxo por ser um produto de selva, né? Um produto de rio. Então, ele tem essa sofisticação com a experiência. Isso é muito importante. O brasileiro ainda tem um preconceito do destino Manaus. Eu costumo dizer que o brasileiro fala assim: o que eu vou fazer em Manaus? O jacaré vai pular no barco, a cobra cai da árvore. Pelo amor de Deus, deve ter muito mosquito. E não tem mosquito. Podem vender tranquilamente. A aceitação do produto é 100%. Então, a gente tem toda a estrutura para passageiros de idosos. Me perguntam muito: Renata, passageiros de idade faz os passeios? Sim, fazem todos os passeios. Fiquem tranquilos, tem totalmente acessibilidade para todas as idades. O diferencial do Gran Amazon é que todas as cabines são single ou duplas, não temos cabines triplas, isso é muito importante frisar. E aí o que acontece? Nós temos uma restrição com crianças menores de 8 anos, sempre maiores, até mesmo por segurança, nós não temos um entretenimento a bordo para a criança, né? Então isso acaba dificultando. Então, crianças a partir de 8 anos. E aí vocês vão me falar, mas as cabines são single e duplas, como que eu acomodo? Aí, neste caso, os passageiros precisam comprar duas cabines. E aí vão comprar duas cabines e nós temos 6 cabines conectantes para poder atender esses passageiros, tá? Essa foto que vocês estão vendo é do deck Sol, onde nós temos duas piscinas, uma jacuzzi, e aí nesse deck a gente também tem um bar e tem uma estrutura de um restaurante com snacks. Diferencial do Gran Amazon, ele é sistema all inclusive, então isso dá um conforto para o passageiro, né? Aquela tranquilidade de já pagou-se tudo aqui durante, né? Quando ele faz a compra com vocês na Qualitour, ele já agrega tudo ali, né? Todos os serviços, vocês já conseguem montar o pacote exclusivo para ele e ele não tem custo algum com relação a preços de extras, alguma coisa assim diferenciado. Nós temos duas piscinas, conforme a gente viu no slide anterior. Nós temos 2 bares,
um bar no deck Sol, um bar dentro do nosso anfiteatro, nós temos shows temáticos durante a noite, então toda noite a gente vai ter uma atração diferente após o jantar. Nós temos uma sala de massagem, esse seria o custo extra, caso o passageiro queira um pacote de massagem, alguma coisa diferenciado, esse custo é à parte. Nós temos uma boutique a bordo também, nós temos um ambulatório, isso é muito importante, frisar para o agente de viagem, que informe os passageiros, nós temos um ambulatório, em todas as saídas nós temos uma paramédica. Então, de repente, como Manaus é muito quente, né, ali eu falo que é 40 graus na sombra e no sol é 50. Às vezes, você entra e sai do ar-condicionado, pode dar uma indisposição no passageiro, uma gripe, alguma coisa bem leve. Então, nós temos essa paramédica e o nosso ambulatório não tem custo algum, tá? É de livre acesso ao passageiro. Outro diferencial são as nossas excursões. Então, o Grana Amazon, ele não é sazonal, ele navega o ano inteiro. E aí, nós temos 3 roteiros, podemos dizer assim. Nós temos as saídas do Rio Negro e do Rio Solimões. Antes de falar dos roteiros, só aproveitando esse slide das fotos, até para que vocês possam conhecer as nossas cabines, ter noção, né, do tamanho delas, conforme eu comentei, 23 metros, ou elas são dupla casal, com 2 camas casal, ou uma dupla com uma cama king size. Eu adoro essa foto da nossa cabine do banheiro. Eu falo que acaba sendo um diferencial, porque muitos cruzeiros, ele tem cortina e o nosso não. Tem todo o conforto, né, de um box. Dentro de todas as cabines, nós temos uma cafeteira Nespresso, nós temos frigobar abastecido, nós temos room service sem custo algum. Importante também frisar para o passageiro, de repente, em algum momento ele quer ficar na cabine descansando, nós temos o room service. Aqui são os decks que nós temos, as cabines, nós temos 3 decks de cabine, Mandi, Tambaqui e Acará. Cada deck, a decoração das cabines são iguais em todos os decks, não temos diferença de decoração. O que realmente muda a tarifa de um Mandi, Tambaqui e Acará é o deck, né? A altura do deck. Um deck mais alto, uma vista um pouco mais privilegiada. É isso que dá o diferencial na tarifa. E essas cabines que tem umas bolinhas circulares são as cabines conectantes. Então, nós temos 2 conectantes em cada deck, totalizando as 6 cabines, para poder atender essas famílias quando levam crianças, né? Para poder dar esse conforto para as famílias. E aí, falando dos nossos roteiros, Rio Negro e Rio Solimões, nós temos de sexta a segunda, 3 noites, o Rio Solimões. De segunda a sexta, 4 noites, o Rio Negro. Ou os 2 roteiros conjugados, tá? Isso é muito importante. O que vai diferenciar de um para o outro realmente é a proposta do que a gente vai conhecer dentro das excursões que nós oferecemos. É importante também frisarmos que todos os nossos guias, nós não saímos em nenhuma lancha sem guias. Nós comportamos 148 passageiros. Nós temos 6 lanchas a bordo. Em cada lancha, desembarcamos 25 passageiros. E em cada lancha vai um guia. Nós nunca saímos com uma lancha só com passageiro e o piloto. Não, sempre um guia acompanhando. Os guias são biólogos. Eles têm total conhecimento da região. Eles têm, assim, uma experiência incrível de dar uma aula para o passageiro, dar as palestras, falar, explicar sobrevivência na selva. Então, assim, é uma programação muito rica em cultura, em conhecimento local do nosso Amazonas. O Rio Negro tem o diferencial do Negro para o Rio Solimões dentro dos passeios, que esses que vocês estão vendo aqui no slide, caminhada, passeio de lancha, focagem de jacaré. O Rio Negro tem o diferencial de visitar o boto cor-de-rosa, você pode nadar com o boto cor-de-rosa, então isso acaba sendo a atração, no meu ver, principal do destino do Rio Negro. Pescaria esportiva de piranha, a gente visita o Museu de Seringal, que é incrível, é um lugar que merece ser conhecido, show folclórico, nós temos o jantar, na última noite, nós temos o jantar de gala com o comandante, porém,
O pessoal me pergunta muito, é jantar de gala, preciso estar de longo, né? Aquela coisa do traje. Não, pelo amor de Deus, nós estamos num país tropical e num roteiro de selva, né? No roteiro do Amazonas. Então é uma roupa um pouquinho, eu falo que é um esporte fino, um pouquinho mais sofisticado, nada de galo, nada de gala, nada exagerado. E a única exigência que nós temos dentro do restaurante principal do navio é que os homens não entram de bermuda no jantar, para ter aquela coisa, né, aquele ambiente mais sofisticado. E aí, para finalizar, quando estamos voltando para o porto, nós temos o encontro das águas. Na opção do Rio Solimões, nós temos passeios bem semelhantes com visões diferentes, né? Então, a gente tem a caminhada também no Rio Negro, passeio de lancha, pescaria de piranha, focagem de jacaré, o jantar de gala, show folclórico, o encontro das águas. Em ambos roteiros, nós fazemos o encontro das águas. E o que realmente diferencia o Negro do Rio Solimões é que no Rio Negro visitamos as comunidades indígenas e temos o privilégio de poder nadar com boto cor-de-rosa. No Rio Solimões, conhecemos as comunidades ribeirinha, as casas dos caboclos. Então, aquela coisa totalmente diferente, o que a gente vê, de repente, na televisão, né? O rio está enchendo, as casas de palafitas. Nós estamos na época de cheia do rio, né? Na época de chuva e agora. Então, o rio está cheio. E aí as casas, né, ficam com a água bem quase dentro de casa, a água nas casas de palafitas. Então você vê um bar flutuante, você vê um posto de gasolina no meio do rio. As pessoas me perguntam, nossa, um posto de gasolina? Eu falo, sim, a rodovia dos ribeirinhos é o rio, né? Então eles precisam ter onde abastecer as lanchas. Então é um mundo totalmente diferente do nosso. Por isso que precisamos ter um olhar diferente e conhecer esse produto. E o Iberostar proporciona isso. Vocês olhando nesse slide, aqui a gente tem uma foto do nosso restaurante principal, o restaurante Cuarupi. Ele tem uma gastronomia local e também tem um buffet internacional. A gente tem esse cuidado com o passageiro, prestigiando a nossa culinária e também um buffet internacional. Se o passageiro tiver alguma restrição alimentar, peço para os agentes de viagem, manda e-mail para nós, a gente manda para o nosso operacional e a gente vai sim cuidar do cardápio desse passageiro para que ele tenha o melhor atendimento possível. Bacana informar também, aqui tem uma foto aqui, ó, de um casal sentado. Todos os dias, 5h30 da manhã, nós montamos no deck da piscina um café continental. O pessoal fala, nossa, 5h30 da manhã? Sim, nós temos uma programação para o passageiro que quer ver o nascer do sol no meio do rio, que é mágico, isso não tem preço. O Amazonas é lindo, o nascer do sol é incrível. Então, nós temos um passeio de lancha no nascer do sol, e o passageiro que não quer, ele pode subir para o deck da piscina e ver o nascer do sol no deck da piscina. E aí, para esses passageiros que acordam cedo, a gente tem esse café continental já no deck da piscina. Às 7h da manhã a gente já abre o restaurante principal e às 8h da manhã é a nossa primeira excursão. Nós temos 2 excursões por dia. Então, sempre às 8 da manhã, excursão matinal, e às 16h da tarde, né, no fim da tarde, a gente tem a excursão da tarde. Retornando por volta de 6h15, a gente já está de volta no Gran Amazon. Nós temos aqui nesse slide uma biblioteca a bordo, então, para o passageiro que quer um entretenimento, ler um livro naquele momento de descanso. Nós temos uma biblioteca. O nosso auditório, que comporta 140 pessoas, né? Então, nós temos a capacidade de atender. Nesse auditório, nós fazemos os shows à noite e temos também as palestras. É muito importante. Os nossos guias fazem as palestras ambientais, explicando sobre a preservação, né? Todo o cuidado com a nossa Mata Atlântica. E aí, uma foto da nossa pescaria esportiva, né, que durante os passeios nós temos, a gente faz a pescaria esportiva de piranha, visitando os igarapés, os igarapós, tendo todo esse contato com a natureza, a comunidade indígena, que a gente também visita, é uma experiência única, conhecer os indígenas, os artesanatos locais, porque eles fazem os artesanatos, o passageiro que tiver interesse, ele pode levar um dinheirinho para comprar um artesanato local, show folclórico à noite. Então nós temos aí um show na despedida do Gran Amazon, né? Sempre na última noite, esse show folclórico, para que o passageiro possa ter a vivência local e ter essa noção de como é o dia a dia de um ribeirinho, de uma tribo indígena. Todas as nossas lanchas são lanchas rápidas.
com todo o conforto para o passageiro. Eu sempre indico que o passageiro leve roupas bem leves, muita bermuda, camiseta, né, muito quente, muito protetor solar. Apesar de não ter mosquito, porque eu falo realmente não tem mosquito, mas leve um repelente, né, para o desencargo. Eu falo que uma capa de chuva também nunca é demais, nós estamos bem no meio do Rio Amazonas, né, na selva, então é uma área muito quente, muito úmida, então uma pancada de chuva pode acontecer a qualquer momento, isso não significa que vai chover o dia inteiro, não, é uma pancada e depois ela para. Então, uma capa de chuva. Nós temos durante a programação a visita à cabine do comandante, esse é nosso comandante Ramires, ele é uma pessoa incrível, atenciosa, atende todos os hóspedes com muito carinho. Na noite do comandante, ele com o nosso diretor ou subdiretor, em todas as saídas nós vamos ter o diretor ou subdiretor a bordo, e na noite de gala, né, do jantar do comandante, o nosso comandante, o diretor, vai em todas as mesas cumprimentar os passageiros, brindar com os passageiros, agradecer a presença dos passageiros para que eles se sintam assim mais acariciados, né? Todos os agentes, quando tiver uma data especial, um passageiro aniversariante, uma comemoração de casamento, aniversário de bodas, algo, passe para nós essa data, né, durante o embarque do passageiro, para que a gente possa fazer um diferencial, um upgrade mediante a disponibilidade, colocar uma amenidades na cabine, em parceria com o agente de viagem, né, para que o passageiro se sinta prestigiado com a agência. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se está tudo ok, Manu. Estou aqui com algumas perguntas já. Tem uma pergunta que eu acho bem legal falar, que é se pode ser vendido o ano todo. Sim, o produto não é sazonal. Então, navegamos o ano inteiro. As únicas datas que eu tenho de fechamento de parada, ou é porque realmente foi um fretamento, uma data específica, né? Alguma empresa freta ele para fazer alguma premiação, isso tem acontecido bastante, ou por uma data de parada de manutenção, que a gente tem uma manutenção constante. Fora isso, nós navegamos o ano inteiro, de janeiro a janeiro. Legal. Outra pergunta sobre vacina, Rê. A vacina da febre amarela para Manaus nunca foi obrigatória, tá? Nós sempre recomendamos, mas ainda ela não é obrigatória. Mas eu acho que até por tudo que a gente tem vivido aqui em São Paulo, em todo o Brasil, vale a pena sim tomar a vacina da febre amarela, tá? Eu acho que já é uma precaução a mais, mas não é obrigatória. Tem uma pergunta interessante se tem algum cruzeiro que inclui Negro e Solimões. Eu acho importante a gente dizer que a gente sempre vende os dois roteiros juntos, né? Sim. Porque é sempre de segunda a sexta o Rio Negro e de sexta a segunda o Solimões. Então, para quem tiver interesse em fazer uma semana, pode juntar esses dois e ter uma experiência bem completa. Exatamente, foi como eu comentei no início. Nós temos 3 opções de roteiros, de 3 noites Rio Solimões, 4 noites Rio Negro ou 7 noites os dois conjugados. Exatamente. Tem mais uma pergunta sobre período. Gente, na Amazônia não existe assim, exatamente um melhor mês. Você vai ter um período mais cheio, um período menos cheio de água, mas você vai ter paisagens assim, parecidas, né? O que vai mudar é o quanto de mata você vai ver, para cima ou para, né, a mata bem alta ou a mata mais rasteira, mais perto do nível do rio, mas é bom sempre, tá? O tempo todo. Tem uma outra coisa aqui, falando sobre mosquito, e aí eu acho interessante contar, até porque eu sou uma das pessoas que mais sofre com mosquitos em qualquer lugar. Né? Inclusive em São Paulo, que está cheio de mosquito. Então, vou contar algumas coisas para vocês que é importante. Fazendo a viagem, eu já fiz a viagem, tá? E eu sou daquelas que, se eu estiver no lugar, eu levo 20 picadas de mosquito e quem está em volta de mim não leva nenhuma. Eu sou o melhor repelente para a viagem. Então, queremos viajar com você. Exatamente. No Solimões, você tem um pouco mais de mosquito e no Negro você quase não tem. Isso é por conta do pH da água. Exato. O pH da água do Negro não permite que os mosquitos se proliferem em larga escala. Eles não resistem ao pH da água. Então, realmente, no Negro você tem menos mosquitos do que no Solimões. Quando é que você vai ter mosquito no Negro? Quando você for fazer a caminhada na selva. Exato. E aí, toda a equipe dá toda a informação para o passageiro de passar repelente, usar manga comprida, usar calça comprida e se proteger realmente. E aí é muito tranquilo. Tomando esses cuidados,
não é nada assim assustador ou preocupante. É muito tranquilo. Exatamente. É a única recomendação que eu faço durante os passeios. Um moletom, manga comprida, calça, no dia da caminhada na selva. Uma caminhada bem tranquila, a Manu já fez, não é nada assim, né? Você fala, ai meu Deus, deve ser aquela caminhada de 3 horas, eu vou morrer. Não, é uma caminhada bem sutil, com os guias fazendo a apresentação, mas como a gente está dentro da mata, cabe sim uma manga comprida, um moletom. Fora isso, roupas sempre leves, bermuda, camiseta e tênis. Perfeito. Rê, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer ouvir aí da nossa Amazônia maravilhosa. E agora vamos para Norwegian. André já está online? Bom dia, tudo bem? Estou online, sim. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. É sempre bom aprender, né? Eu queria agradecer a Qualitusa, essa iniciativa, que é muito importante, levar informação, né, para o trade, para os agentes de viagem. É muito bacana isso. É muito bacana um cliente chegar na sua agência e você saber vender o produto que ele está procurando, né? Isso é mega importante. Nós vamos falar sobre Norwegian hoje, tá? Um pequeno briefing sobre a Norwegian. A Norwegian já é uma companhia de 50 anos de mercado. Nós vamos inaugurar o nosso 17º navio, agora em maio, novíssimo Norwegian Bliss, né? A Manu até comentou ontem, nosso navio com pista de kart aí, então para grupos e famílias é o produto ideal, né, para ser oferecido, um navio maravilhoso. Tá? Lembrando que a Norwegian, pouca gente sabe que nós temos grandes navios, né, para até 4.000 passageiros, e a maioria dos nossos navios tem um complexo de suítes chamado The Haven, que é uma área de luxo, ou seja, um conceito de condomínio a bordo, né? Você tem uma área, nos navios grandes, por exemplo, você tem 60 suítes, uma área privativa com piscina, restaurante, solário, spa, cabines de até 110 metros quadrados, com serviço de mordomo incluído. Ou seja, o conceito mesmo de luxo serviço dentro de um navio grande, ideal exatamente para quem está viajando com famílias, entendeu? Normalmente, as pessoas que vão num cruzeiro de luxo com famílias, com filhos, crianças ou adolescentes, normalmente o cruzeiro de luxo não tem muito entretenimento ou quase nenhum entretenimento para esse tipo de público, né? Então as crianças ficam um pouco entediadas num cruzeiro onde tem menos passageiros, mais serviço e menos entretenimento para eles. Então a Norwegian combina perfeitamente, né, a diversão de um grande navio e uma estrutura de serviço de luxo para o passageiro que quer serviço e quer privacidade, né? Então, a Norwegian, como eu falei, nos nossos navios, como é que eu faço para descer a tela aqui? Eu estou teclando aqui, não está obedecendo. Como é que eu faço para mudar a tela aqui? Obrigado. Essa é nossa logo, né, da nossa marca The Haven, que está em todos os navios da Norwegian, tá? Nós temos aí isso. Bom, nesses navios, Norwegian Epic, Norwegian Breakaway, Getaway, Escape, no Bliss, que vai ser inaugurado agora em maio, e no Encore, que é inaugurado em 2019, nós temos 60 suítes, tá? Como eu falei. Bem na parte de cima, no último deck do navio, essa parte bem de cima do navio, bem da frente aqui, você tem esse complexo, tá? É uma área muito interessante, como eu falei. O passageiro tem uma série de vantagens, né? Estando viajando nesse tipo de acomodação. Peraí. André. Oi. Quer que eu passe para você? Porque tem que aguardar. Quando você aperta 2 vezes, você não necessariamente está passando um só. Tem um tempo para chegar no computador de todos, por isso que dá esse problema. Esse delay, né? Eu não estou conseguindo passar nenhum até. Eu não estou conseguindo
vamos voltar a isso. Bom, é disponível em 15 dos nossos 17 navios, você tem serviço de mordomo 24 horas, você tem concierge exclusivo, né? O concierge é muito importante a bordo do navio, tá? Ele resolve praticamente todos os problemas e os desejos que você tiver, né? Isso é muito legal, você faz reserva de restaurante, reserva de excursões, transfers, enfim, o que você precisar, esse concierge está ali disponível quase que 24 horas para você. O restaurante exclusivo para essa área, tá? Que é muito importante isso também, né? Nos grandes navios aí da Norwegian, nós temos aí até 29 restaurantes disponíveis, né? E você tem um restaurante exclusivo para a área de Haven, que é para café, almoço e jantar, né, já incluído na tarifa, sem nenhum custo, claro, né, é muito importante, além do room service que você tem na sua suíte, né, o seu mordomo aí, ele providencia aí o setup das mesas de café da manhã, almoço e jantar para você, ou seja, dentro da sua suíte, né, você tem um cardápio exclusivo aí para solicitar um nacional também, piscina e solarium, que eu já tinha mencionado, né? Isso também é muito importante, né? Você num grande navio ter uma piscina exclusiva num complexo só para você. O embarque e o desembarque prioritários, ou seja, você chega no porto de Miami, por exemplo, para embarcar num navio da Norwegian, estando na The Haven, você tem um lounge exclusivo para esses passageiros. Então você tem um check-in diferenciado, você embarca, você tem um embarque prioritário, né? Ou seja, você embarca primeiro e também desembarca primeiro que qualquer outro passageiro. Inclusive nas excursões em terra também, quando o navio não atraca num porto, ele fica ao largo e você tem que pegar os tenders, que são os barcos, né, que você usa para ir até o continente, você também tem prioridade no embarque e desembarque desses barcos. Você também tem prioridade de reserva nas excursões em terra. Todos os amenities de toalete são da marca Bulgari, em todas as suítes de Haven. Você tem uma série de vantagens exclusivas, tá? E nós temos aí suítes com metragem de até 550 metros quadrados. Tá? Então, são as maiores suítes a bordo de navios a Norwegian tem disponível aí para oferecer, tá? Falando sobre os mordomos que atendem esse complexo aí, essa área, os mordomos da Norwegian são todos certificados pela Escola Americana de Mordomos, né? É a segunda maior escola de mordomos do mundo, a primeira é em Londres, né? Então tem essa escola aí de mordomos nos Estados Unidos, são todos super certificados, são mordomos profissionais, isso faz uma grande diferença também, não é ninguém da tripulação que virou mordomo, né? Isso acontece muito aí em outros navios, em outras companhias, né? Então, isso é muito importante, porque tem todo um procedimento, tem toda uma postura, né? O concierge, como eu acabei de evidenciar aí sobre o concierge, também você fica aí, você tem uma recepção, porque a área Norwegian, a área The Haven, dentro do navio da Norwegian, parece que você está entrando num hotel boutique mesmo. Então, você tem uma recepção, né? Com um lounge, com um bar, etc. E aí, nesse lounge, você tem um front desk com os concierges, enfim, você pode solicitar qualquer tipo de serviço aí para eles. Essa foto mostra a área de piscina de uma área de Haven de um navio grande, por exemplo. Esse, por exemplo, do Norwegian Escape, né? Então, você tem 2 decks de suítes, né? Elas são todas, claro, externas com varanda, né, com áreas externas, e tem essa parte interna aí que serve a esse complexo de 60 suítes, tá? É bem agradável, esse teto é retrátil, ele abre durante o dia, tem um solarium exclusivo também, tem um beach club também exclusivo só para esses passageiros, e claro, os clientes de categorias inferiores não têm acesso a essa área, né? Então, realmente é muito exclusivo. Aqui, uma foto da Honor Suite, que a gente tem nesse complexo The Haven, é uma suíte de 110 metros quadrados. Lembrando que todas as suítes e todos os ambientes dessa cabine têm vista para o mar, né? Então, aqui uma outra foto dessa mesma suíte. Essa suíte acomoda até 4 passageiros. Aqui a área de banheiros, né? Como eu falei, tem até os banheiros, até o box do chuveiro tem vista para o mar, né? É muito, muito confortável, né? Muito luxuoso. Os banheiros são todos de mármore. Aqui os nossos amenities de toalete da marca Bulgari.
Aqui, uma outra suíte, que é uma The Haven familiar, né? Uma vila familiar. Essa suíte, ela tem um excelente custo-benefício, porque ela tem 2 quartos, 2 banheiros, né? Ou seja, 2 suítes completas e sala de estar, sala de jantar, varanda, serviço de mordomo, enfim, todas as amenidades, né, pertinentes aí à área de Haven. E o mais interessante dessa suíte, porque só o primeiro e segundo passageiros é que pagam a tarifa cheia. Do terceiro ao sexto passageiro, porque ela acomoda até 6 pessoas, essas pessoas pagam uma tarifa bem reduzida. Então, se você somar e ratear, dá uma tarifa muito interessante por passageiro, né? Para você poder oferecer esse produto aí para o teu cliente, tá? Aqui a área de banheiros dessa mesma suíte. Aqui um outro tipo de suíte, uma spa suíte. Essa suíte tem um spa, ou seja, uma banheira de hidromassagem dentro do quarto, tá? Nós vendemos bastante para lua de mel esse tipo de suíte. Nós temos outros navios na Norwegian, que são navios menores, para 1.800 passageiros, né? E nós temos Norwegian Jewel, Norwegian Pro, Norwegian Gen, Norwegian Jade, 12 suítes de Haven apenas. Ao invés de 60 suítes, como tem nos navios grandes, nesses navios menores, nós temos 12 suítes de Haven. E por incrível que pareça, é nesses navios menores que tem a suíte de 550 metros quadrados, tá? Que são as Garden Villas. Aqui, a área de Haven desses navios menores, tá? É uma área bem mais íntima, bem mais aconchegante também. É só para 12 suítes, né? Aqui é uma Garden Villa com 550 metros quadrados. Essa suíte é maravilhosa, ela acomoda até 8 pessoas, né? O mesmo esquema da vila familiar, que acomoda até 6 passageiros, mas o primeiro e segundo passageiro somente é que pagam a tarifa cheia, aqui também. O primeiro e segundo passageiro pagam a tarifa cheia, e do terceiro ao 8º passageiro, a tarifa é bem reduzida também. Tá? Então você tem aí também um excelente custo-benefício para oferecer esse produto ao seu cliente. Tá? Aqui uma das suítes, essa cabine tem 3 suítes completas, né? Essa é uma delas, é bem confortável. E essa suíte ela tem uma área externa também, com jacuzzi, solarium. Isso não é uma área do navio. Muitas pessoas veem essa foto e perguntam se é uma área pública, né, do navio. Não, essa é uma área da sua suíte. Tá? É muito bacana, tá? Muito confortável. Nos navios menores a gente também tem a vila familiar para até 6 passageiros, né? Ou seja, a suíte com 2 quartos e 2 banheiros, né? É uma suíte menor, com 70 metros quadrados, mas um excelente espaço também com serviço de mordomo. E em 2 navios da classe Dawn, que é o Norwegian Dawn e o Norwegian Star, nós só temos 2 Garden Villas cada um. Não tem as vilas familiares, então são só duas Garden Villas de 550 metros, tá? Elas têm 550 metros cada uma, e elas podem ser conectadas e vir uma cabine, uma suíte com mais de 1.000 metros quadrados. Tá? É muito interessante também, elas já foram recentemente renovadas, né? Todos também com serviço de mordomo. Essa é a área externa de uma dessas suítes aí, de uma dessas Garden Villas. Só como uma curiosidade, no ano passado nós fizemos um grupo nas Ilhas Gregas, né? Que nós fizemos um casamento, foi para 60 convidados. E a noiva ficou nessa suíte, né, nessa Garden Villa, e ela fez a recepção para os 60 convidados nessa área externa aí da suíte dela. Foi muito bacana, muito interessante. Tá? Agora a gente abre para perguntas, né? E eu vou estar aqui disponível para responder para vocês. Várias perguntas. Vamos lá. Suíte familiar com 2 quartos acomoda até 6 passageiros. Por exemplo, em 3 casais, como ficaria a acomodação do terceiro casal? Bom, em 3 casais, assim, eu não recomendaria para 3 casais. Para 2 casais, ok, mas para 3 casais, porque o terceiro casal teria que dormir na sala. Porque o mordomo tem um sofá-cama na sala de casal, que é mega confortável, mas é montado na sala de estar. A não ser que seja da mesma família, pode ser acomodado, não tem problema, tá? Mas para 3 casais... Mas é para
família, né? Eu acho que o nome dela já diz bastante. Isso, porque é o seguinte, ela acomoda até 6 passageiros. Então, por exemplo, fica o casal no quarto, na suíte master, e 3 filhos dentro do segundo quarto, entendeu? Ou, por exemplo, ou se for, por exemplo, 4 filhos, ficam 2 filhos dentro de um quarto e 2 filhos podem dormir na sala. Enfim, é uma cabine familiar mesmo. Ela foi desenhada para famílias, ela é mais ideal para famílias. Para casal, fica um pouco. O terceiro casal fica em desvantagem aí, na minha opinião, porque eles não vão ter um banheiro privativo, né? Sim, o que valeria a pena é, de repente, reservar uma suíte menor de Haven para o terceiro casal e realmente usar a área livre em conjunto, né? Exatamente. Ou pegar uma Garden Villa com 3 suítes, que aí pode levar os 3 casais. Com certeza. Tranquilamente. André, tem uma pergunta interessante, que tem uma pessoa perguntando, você pode explicar como funciona o sistema freestyle? Eu acho interessante porque diz muito da Norwegian, né? Então, acho que você podia contar um pouquinho para a gente disso. Ótima pergunta, tá? Em todos os nossos navios, para todos os hóspedes, né, em qualquer categoria de suíte, nós temos o sistema Freestyle, que diferencia muito a Norwegian das outras companhias, né? Freestyle já existe desde 2002, né? É um conceito de cruzeiro, né? Onde as pessoas têm, por exemplo, muita liberdade e conforto a bordo. Por exemplo, o principal diferencial é que nós não temos turno de refeição a bordo em nenhum dos nossos navios, tá? Então, assim, todos os restaurantes de todos os navios abrem às 6 horas para o jantar e vão até às 10h30 da noite. E o passageiro pode jantar no restaurante que ele quiser, no horário que ele quiser, ele pode sentar na mesa que ele quiser. Tá? Então, isso gera um conforto. É uma coisa única para navios desse tamanho, né? Realmente. Exatamente. Nenhuma outra grande companhia de grande porte conseguiu adequar. Tá? Algumas tentam fazer alguma coisa parecida, mas igual o nosso realmente não existe. E olha, gente, e assim, o cliente que faz Norwegian e experimenta o freestyle, fica muito difícil ele fazer outro cruzeiro e ter que obedecer horários, principalmente os de refeição. Tá? Então o freestyle tem como principal diferencial não ter turno de refeições, o embarque e desembarque são também diferenciados, tá? Você não tem que obedecer, por exemplo, toda a companhia na hora do desembarque, ele tem grupos, né? Grupos para desembarcar todos ao mesmo tempo, tá? Então, na Norwegian não acontece isso. Você pode desembarcar com calma. Por exemplo, o navio chega de manhã ao porto, você pode desembarcar com calma até as 10h30, 11 horas da manhã. Isso é muito difícil num navio também de grande porte, né? Normalmente, todos os passageiros são praticamente que convidados, entre aspas, a desembarcar ao mesmo tempo, tá? Aí, outro diferencial... Oi, desculpa. Não, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas termine, por favor. Pode fazer, senão a gente vai estourar nosso tempo. Tem algumas perguntas aqui de dúvidas do que está incluído. Então, se gorjeta, se as refeições em restaurante de especialidade, as bebidas. Então, acho que vale a gente falar no geral da Norwegian e lembrar que tudo é personalizável, né? Então, o André vai contar para vocês, mas tudo a gente pode personalizar. E aí a nossa equipe vai mostrar para vocês as opções. Assim, a Norwegian é uma companhia à la carte, ou seja, você tem um ticket, né? Os restaurantes principais estão inclusos. Por exemplo, nós temos navios que têm 29 restaurantes. Então, por exemplo, dentro desses 29 restaurantes, alguns restaurantes não estão inclusos, que são de especialidade. São restaurantes que têm taxa de reserva ou cardápio à la carte, tá? Então, por exemplo, bebidas não estão incluídas. Bebidas industrializadas, nem não alcoólicas, nem alcoólicas estão inclusas. Então, o passageiro paga pelo que ele consumir, né? Nós temos promoções aí, que é a Free at Sea, que inclui o pacote de bebidas, tá? Taxas, por exemplo, taxas de serviço não estão inclusas, entendeu? Nem excursões, e por aí vai. Por isso que eu falo, é uma companhia à la carte. Você agrega serviços, né? A sua reserva,
tá? E Então, a é gente tá, importante a gente entender o cliente. Voltando no assunto de ontem, a importância de entender quem é o cliente, o que vai fazer diferença para ele, para a gente montar esse à la carte da melhor forma para esse cliente. Sim, sim, exatamente. Então, o passageiro quer, por exemplo, nós temos a Free at Sea, que você pode escolher pacote de bebidas alcoólicas, você pode escolher pacote de restaurantes, você pode escolher excursões internas, você pode escolher Wi-Fi a bordo. Enfim, você pode adequar aí o seu cruzeiro à sua necessidade. Por uma tarifa muito acessível, né? Porque a Norwegian tem uma tarifa bem acessível, né? Nós somos uma companhia premium, tá? Nosso patamar de mercado também é diferenciado, né? A gente se destaca por oferecer um serviço premium. A nossa gastronomia ela é bem aclamada também, é bem elogiada. Exatamente. Né? Num navio de grande porte, que é uma coisa única, né? Exatamente. E nós temos uma tarifa muito competitiva com o mercado de cruzeiros em geral, né? Perfeito, verdade. André, muito obrigada. Foi ótimo, como sempre. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou fazer um merchan rápido, tá? Nós temos um hot site do nosso novo navio Norwegian Bliss, que é o bliss.ncl.com.br. Dê uma olhada lá para vocês verem as novidades que esse navio está trazendo para o mercado aí, tá? São muitas novidades, são muitas coisas inéditas, tá? Excelente. Muito obrigado, Manu, mais uma vez, tá? Um bom dia a todos, um abraço forte. Obrigada, André. E já temos Gláucia online. Oiê, bom dia. Bom dia, bem-vinda. Agora vamos Muito falar obrigada. de super luxo, de super all-inclusive com a Gláucia, responsável pela Regent no Brasil. Sim, bom dia a todos. Obrigada aí pelo tempo de vocês agora essa manhã. Vai ser um prazer enorme dividir um pouquinho sobre essa companhia. Manu, só vai me posicionando com relação ao tempo, tá? Tá bom, pode deixar. Então, vamos lá. A Regent Seven Seas, ela é uma companhia de luxo que faz parte da holding, da Norwegian Cruise Line Holding, né? Que é a NCL, que o André acabou de falar agora, a Oceania e a Regent. Vamos lá. Manu, sou eu que vou passar os slides? Ou... Melhor eu ir passando, que tá dando então, um problema de Tem delay. problema. A Regent Seven Seas, ela é muito destacada no mercado porque tudo para o seu cliente. Então, é uma companhia que a gente chama de verdade de all-inclusive. O que inclui quando o seu cliente compra um Regent, né? Então, todas as taxas portuárias, gratificações a bordo, o open bar, nós servimos bebidas premium 24 horas dentro do navio. O frigobar da suíte do seu cliente, ele é configurado e reabastecido do jeito que ele quiser a bordo. Todos os restaurantes estão inclusos, inclusive os de especialidade, não tem nenhuma taxa adicional. Nós temos chefes de grandes nomes na Europa, que faz parte aí dos nossos restaurantes de especialidade. Room service 24 horas, as excursões ilimitadas, que é o nosso grande diferencial, porque em cada porto que o seu cliente parar, ele vai ter uma gama, um leque de opções muito grandes de passeios já inclusos, tá? Então, para vocês, agentes de viagem também é muito bom, porque vocês não vão ter a preocupação de fazer isso com uma outra, né, operadora, um outro DMC, e a comissão de vocês inclui tudo que está, que eu estou dizendo para vocês aqui, tá? O Wi-Fi ilimitado também, a gente sabe quão caro é o Wi-Fi a bordo, e o seu cliente ele vai ter ilimitado em todo o navio. 20% de entrada e 9 vezes no cartão sem juros é o nosso pagamento. Vou falar um pouquinho sobre a nossa frota, tá? Então, hoje a Regent Seven Seas, ela tem 4 navios considerados de médio porte no mercado. São navios que a gente poderia colocar o dobro de capacidade, ou muitas vezes mais que o dobro, mas a gente sempre leva poucos passageiros para a capacidade que a gente tem, exatamente para a gente preservar a nossa excelência de serviço a bordo. Então, normalmente, os rateios na Regent Seven Seas, a quantidade de tripulante para passageiro varia de 1 para 1,3, de 1 para 1,5. Ou seja, quase todos é 1 para 1.
O espaço interno também é muito grande, exatamente por esse raciocínio que eu acabei de falar para vocês. Então, esse é o Navigator, é o nosso menor, de 490 passageiros, que inclusive vai estar passando pelo Brasil agora, no final desse mês. Essa é uma foto da biblioteca do Navigator. Pode passar, Manu. Esse é o Seven Seas, é o Voyager. O Voyager, a gente costuma dizer que ela é a irmã do próximo navio que eu vou acabar de falar para vocês, porque eles são bem parecidos. Ele é para 700 passageiros. Aqui, para vocês terem uma ideia, ele tem 48 mil toneladas. A gente poderia colocar a bordo umas 2.000 pessoas, 1.500, a gente leva só 700, tá? Essa é uma foto do Compass Rose. O Compass Rose é o nosso restaurante principal dentro de todos os navios da Regent Seven Seas. A gente tem uma louça exclusiva que passou muito rápido, não deu aí para ver, mas a Versace é nossa parceira, desenvolve todas as louças dentro dos nossos navios. Esse é o Mariner, que eu acabei de falar para vocês, também muito parecido com o Voyager, para 700 passageiros. Ele está passando por uma remodelação, inclusive está no dry dock já. Eu já vi algumas fotos do Mariner, ficou sensacional. E o bacana é que ele já vai fazer Alaska já inteirinho remodelado, tá? Realmente eles fizeram uma boa reforma nesse navio. A companhia faz reformas de no máximo 2 anos de cada navio. O que eu acabei de falar, ele já está sendo reformado. Esse é o Explorer. O Explorer é um sucesso de vendas. Ele foi inaugurado em julho de 2016, em Mônaco. Ele é um pouco maior de todos da nossa frota, ele tem 56 mil toneladas, só que levamos a bordo somente 750. Então, aqui seria um navio para 2.500 pessoas, tranquilamente, e o espaço interno, né, obviamente, é muito maior. Aqui, realmente, é 1 para 1, tá, o rateio. Essa é uma foto do Atrium, é um navio, ele já ganhou 3 prêmios como o mais luxuoso construído até hoje no mercado marítimo. Ele é um luxo requintado, é um luxo que não agride os olhos, né? Tem muitas obras de arte. Essa é uma varanda suíte que é a nossa standard, tá? Sempre gosto de colocar foto de standard, porque para vocês terem uma noção do que vem adiante. Essa tem 38 metros quadrados. Todas as nossas suítes têm um walk-in closet. Todas as suítes têm um walk-in closet, o banheiro todos em mármore, em pedra. Essa é a nossa Regent Suite, que é a nossa suíte Mega Blaster, eu costumo falar, porque ela não é nem master. Ela é única dentro do navio, ela tem 360 metros quadrados, ela acomoda até 5 pessoas, é a única dentro do navio que acomoda até 5, são 2 quartos. Essa é a sala, tá, da suíte. A varanda dela tem 90 metros quadrados, é uma suíte bem especial. Esse é o deck do Explorer, então, como vocês podem perceber, as espreguiçadeiras, elas são exclusivas, tem toalhinha para colocar, lavar a mãozinha, tem champanhe servida a todo momento, tem as 2 jacuzzis ali atrás, tem futon, enfim, muito espaço. Esse é o Canary Range. O Canary Range acompanha a Regent em todos os navios, tá? Não só no Explorer. O Canary Range, não sei se vocês sabem, mas é dos spas mais renomados que existem. E o bacana da Regent é que todo mundo pode usar o spa. A única coisa que é paga são os tratamentos, tá? A nossa novidade dentro do Explorer, que está sendo um sucesso também, é a aula de culinária a bordo. Então, essa cozinha ela foi inteirinha inspirada nas tradicionais escolas de culinária da França. São 18 estações individuais, com cooktop, tudo de mais moderno que existe em utensílios, com essa vista maravilhosa. Esse é o Compass Rose, que é o restaurante principal, como eu estava dizendo. Esse lustre azul pegou um pouquinho aqui o título, mas ele é inteirinho de cristal. Todos os lustres ali atrás, que parece um ouriço, é realmente inspirado no fundo do mar, tá? Aqui a gente tem louça exclusiva da Versace e é um restaurante que acomoda até 700 pessoas. Café da manhã, almoço e jantar.
Na Regent não tem turno de refeição, não existe isso. Seu cliente almoça a hora que ele quiser. Vou falar um pouquinho sobre as especialidades. Este é o Chartreuse. Ele é um restaurante francês. Quando eu falo de especialidade, gente, é porque precisa ter reserva no sistema, tá? E isso a Qualitours faz tudo para vocês. Esse é o Pacific Rim. É uma culinária nova dentro da Regent Seven Seas, no Explora. É um pão asiático que é simplesmente divino. Fora a decoração, tem todo um ritual quando você chega, enfim. Esse é um Observation Lounge, é um lounge maravilhoso no Explora, e assim como em todos os navios da Regent, a gente tem muitos lounges, porque como os drinks, as bebidas estão todas inclusas, é um evento. Antes e depois do jantar, tomar um drink, enfim, curtir a paisagem, o serviço, a música, que tem música em todos os lounges. Essa é uma foto que eu falo que ela arrasa, porque essa é uma piscina de borda infinita dentro do nosso spa, acredite se quiser. Esse spa, essa piscina, inclusive, qualquer um pode usar, e é bem o que está escrito aí em cima, né? A gente acredita que viagem não é sacrifício, é realmente prazeroso, né? Tem que ser bom. E a Regent faz de tudo para conquistar o cliente. Não existe não para cliente de Regent. O Splendor é o nosso bebê novo, que nasce em 2020, mas já está sendo construído. E começamos as nossas vendas semana passada. Por incrível que pareça, já temos brasileiros a bordo. Muita gente procurando, querendo saber sobre o Splendor. Essas fotos que vocês vão ver do Splendor é de primeira mão, tá? Vocês estão sendo os primeiros a ver. Eu estou dividindo com vocês porque eu recebi ontem. Deixei o Vinícius louco, porque eu quis mudar toda a apresentação por causa dessas fotos, que eu acho que vocês tinham que ver. Então, esse é um espaço público, né? A gente fala que esse é um dos halls do Splendor. Esse é o Atrium. Então, assim, ele veio de uma forma diferente com relação à decoração. Mais clean, mas não menos luxuosa e requintada. Esse é o Coffee Connection, que a gente não tem no Explora. Eles fizeram esse Coffee Connection outdoor, né? Que achei muito bacana a proposta. O Coffee Connection tem em todos os navios da Regent, mas ele é inside. Essa é a nossa suíte standard, né? Como eu disse, se a standard é assim, vocês imaginem então o que vem adiante. Ela tem 28 metros quadrados, essa. Também vai ter 3 níveis de standard dentro do Explora, tá? E esse é o banheiro da standard. Incrível, né? Todo em mármore, em pedra. Os amenities hoje do Explora é L'Occitane e Guerlain. Não sei se vai ser o mesmo no Splendor. Falando um pouquinho dos... e aqui eu vou dar um foco no próximo slide, falando um pouquinho de Ásia, tá? Eu acho que a gente está num período bom para vender Ásia já. E a nossa grande diferenciação no mercado com relação à Ásia é que a gente oferece 3 noites pré ou pós-cruzeiro. Então, isso é incrível para vocês que são consultores de viagem, simplesmente pedir para a Qualitours entrar no sistema e fazer a reserva, vocês não vão ter trabalho nenhum, tá? Aqui é uma campanha super bacana que a gente está lançando. A gente lançou semana passada, uma campanha totalmente exclusiva para vocês, consultores de viagem. Então, o que é? Vocês vendendo 3 suítes de Regent, vocês ganham uma para navegar conosco. Então, é um super incentivo para ter vocês a bordo, é uma forma muito bacana de vocês conhecerem o produto. A companhia não é uma companhia que consegue fazer fãs, principalmente pelo valor e pelo espaço que a gente tem a bordo. Então, essas saídas que incluem Explorer e Voyager têm saídas lindas, com preços incríveis, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho Explorer por R$15 mil, eu tenho Voyager por 12.
com tudo que eu falei para vocês até agora incluso. Essa campanha vai até junho, tá, gente? Muito boa, Gláucia. Sim, excelente. Eu quero ver muito consultor a bordo. O ano passado foi um sucesso essa campanha. A gente teve muita gente a bordo. Fiquei muito feliz. Muito bom. Essa é uma outra promoção também, uma outra oportunidade da Regent, que está no nosso site, tá? 30% de desconto. São 16 saídas, muito boas também, então com preço excelente. Aqui também é uma outra oportunidade, que é um upgrade. Por exemplo, o seu cliente escolhe a suíte standard, ele vai para concierge. Então, em algumas saídas também exclusivas. E tem Ásia aqui, tá, gente? Tem muita coisa legal de Ásia e do Pacífico. Muita oportunidade boa, consultando nossa equipe, vocês têm acesso a tudo e ajuda muito a fechar de fato venda, né, Glau? Sim, a Qualitours, eu diria que hoje é um dos nossos principais players, assim, do mercado. Eu acho que é um dos poucos que dominam realmente, assim, o produto. Eles entendem muito bem de Regent. Há muitos anos trabalham com a Regent, então a Regent é um produto muito específico, que não é muito fácil a primeira. Depois que faz a primeira, vai, né, Manu? Eu costumo dizer isso. E ter o apoio da Qualitours, vocês não têm trabalho nenhum, porque eles vão fazer tudo para vocês. Então, é incrível. Exatamente. Aqui algumas oportunidades do... Desculpa, Manu. Imagina, é porque a gente está com o tempo apertado, sim, eu me empolgo. Então eu Tá estou bom. passando um pouquinho mais rápido os Tá. roteiros para a gente entrar nas perguntas. Tá bom, então só isso, gente, mesmo, assim, aqui agora são só algumas oportunidades de Voyager, que como eu comentei os preços com vocês, que tá super interessante. Podemos ir, a hora que vocês quiserem. Tem uma pessoa perguntando se os valores são por cabine ou por pessoa. Por pessoa, tá, gente? Valores sempre por pessoa. É por pessoa e já incluindo tudo que eu falei para vocês, né? É realmente all inclusive. Olha, tem uma pessoa pedindo sugestões de roteiro. Tem vários roteiros, mas aí a gente não consegue agora falar disso. Mas mandando e-mail para nossa central aqui de reservas no plural, @qualitus.com.br, a gente manda para vocês isso, tá bom? Isso, a gente tem mais de 475 destinos. Isso é uma coisa importante, Glau, porque tem algumas perguntas aqui sobre período e região ou visto, então eu acho importante a gente dizer que a Regent faz quase que o mundo todo, né? Então são mais de 400 portos, e é importante saber que, de acordo com cada viagem, a gente vai montar e vai sugerir despachante para que vocês façam os vistos, toda a documentação dos clientes de vocês. Sim, e a companhia também, alguns vistos a própria companhia tira. Exatamente, quando a pessoa vai fazer a excursão, tudo que é possível fazer dentro da companhia, do navio, né, chegando no destino, é possível fazer assim. Sim, a Regent dá todo o suporte. Tem uma pergunta interessante aqui sobre possibilidade de cabine tripla e quádrupla. Acho legal eu esclarecer isso. Temos. Todas as suítes de Regent comporta a terceira pessoa, quádrupla é somente na Master. Mas temos cabines conjugadas, né, que dá para, por exemplo, se a família vai com a babá, então fica o casal em uma e conjugada com as crianças e a babá, por exemplo. Exatamente. E tem tipos diferentes de cabines conjugadas, certo? Certo. Categorias diferentes dentro da Regent, que não dá para explicar agora, mas Exatamente. que tem, tá? Inclusive, a concierge superiores, a gente oferece uma noite pré-cruzeiro no hotel de luxo e várias outras amenidades, que é um custo-benefício muito bacana. Legal. Glau, muito obrigada. Foi ótima a sua apresentação, como sempre. Obrigada a vocês, Manu. E obrigada a todo mundo aí que participou. Uma ótima semana para vocês. E eu estou à disposição. Se vocês quiserem me enviar as perguntas, eu respondo depois com o maior carinho, tá? A gente vai responder tudo que tiver de pergunta depois, a gente vai respondendo e divide com vocês também. Perfeito, eu ajudo no que vocês precisarem. Ótimo, obrigada, Glau.
Eu que agradeço. Um beijo. Boa semana para vocês. Agora vamos para a Patagônia. Eu estou com a Renata, da Scorpius, aqui na Qualitours. Ela veio pessoalmente de Santiago. Bom dia, Manu. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui de novo com a Qualitours, grande parceira do Scorpius aqui no Brasil. Muito feliz. Vamos lá começar. Bem, gente, Scorpius é uma empresa muito tradicional no Chile. Tem mais de 40 anos, quer dizer, está comemorando 40 anos esse ano. Começou tudo com a família Cochifas, que tem essa tradição navieira que eles falam. Em questão de cruzeiro, a gente só tem 2 navios, são apenas 2 rotas, que é o Scorpius 2, que faz a rota Chonos, um cruzeiro de 5 noites, e o Scorpius 3, que faz a rota Cauesca, um cruzeiro de 3 noites. Então, assim, como empresa, a empresa tem, na parte da navieira, tem como carga mais de 40 navios, e de turismo somos pequenininhos, mas muito especiais. Hoje em dia a gente fala que é uma empresa que os cruzeiros Scorpius são como cruzeiros boutique, porque são navios pequenos, uma média de... Um navio tem 53 cabines, o outro 45. E por que isso? Porque a gente não conseguiria fazer essas rotas que a gente faz se a gente não fosse pequeno, se os navios não fossem pequenos. Então, a primeira rota que eu vou falar é a rota Chonos, que está aí no mapa de vocês. Saem de Puerto Montt e volta para Puerto Montt. Nos 2 casos, os 2 cruzeiros que a gente tem, eles saem de um porto e voltam para o mesmo porto. E é uma rota que vai passar por Chiloé, a gente visita 2 vilarejos de Chiloé, a gente visita 2 ilhas pequenas para ver fauna, pinguim, outra para ver cormorã e lobo marinho. O ponto alto da viagem é a Geleira São Rafael e o Fiord Kittralk, onde tem as termas. A gente vai ver um pouco de imagem disso tudo. A gente sai de Puerto Montt aos sábados na temporada. A temporada do Scorpius 2 é de setembro a abril. Então, a gente já lançou os preços e as rotas para a próxima temporada, agora 2018-2019. Sai de Puerto Montt, meio-dia aos sábados. Então, a gente sempre recomenda chegar pelo menos uma noite antes em Puerto Montt, porque é muito arriscado chegar no mesmo dia e já navegar. Essa noite também pode ser feita, ao invés de repente de ficar fazendo navio, essa noite pode ser feita no navio, inclusive. A gente tem um valor de $130 por pessoa, independe da cabine que o passeio está ficando, e já inclui o jantar e o café da manhã. Outra possibilidade é chegar 2 noites antes e ir para Porto Varas. A gente tem parceria com Cumbres em Porto Varas. Tem outra possibilidade que também é fazer esse pré-tour, né, pré-cruzeiro, ou fazer isso também pós-cruzeiro. O primeiro, a gente sai meio-dia, então, de sábado, e já no mesmo sábado a gente tem um passeio, que é em Quente, um vilarejo de Chiloé. O que Chiloé tem de tão especial? É uma parte do Chile que tem muita história, tem um monte de casinhas, toda de madeira alécia, colorida, tem muitas igrejas, e essas igrejas são todas tombadas pelo patrimônio histórico da humanidade, então tem muito que ver aí. E a gente sempre vai ter explicado para os passageiros, a gente sempre faz uma palestra, sempre que o navio zarpa, vai ter, por exemplo, nesse caso, a gente sai meio-dia, tem o almoço e vai ter uma palestra explicando como é o cruzeiro e como que é a próxima excursão. Então, o que ele vai ver em cada lugar. Então, no primeiro dia, a gente já teve uma excursão. No segundo dia, a gente tem 2 excursões. A primeira é em Porto Aguirre, que vai ser em Porto Aguirre, que é um vilarejo de pescadores, e que tem também um parque nacional chileno. As caminhadas nos 2 cruzeiros, todas as caminhadas que a gente tem são tranquilas, nada que exija muito do passageiro. O pessoal às vezes pensa que é trekking, pelo tipo de roupa que a gente recomenda que se use, que seria corta-vento, casaco impermeável, às vezes, mas é mais porque é uma região que pode chover, uma região úmida, né? Então, mais por isso, de usar bota para não escorregar, nesse sentido de que também, principalmente no Scorpius 3, que vai visitar a geleira, de não ter perigos, né? Mas não que vai exigir muito dos passageiros em questão de atividade física. E durante todo o trajeto, a gente tem que lembrar que a gente está numa região de fiord, então a gente está nos fiordes da Patagônia, vendo cachoeira, baleia, e toda uma paisagem que
Muita gente às vezes navega para muito longe, né? Voa para Noruega, para outros lugares, para ver uma paisagem que a gente tem também aqui muito perto, que é a Patagônia chilena. No segundo dia ainda, depois que a gente visitou lá a Porto Aguirre, que eu falei que é um vilarejo de pescadores, a gente visita também o Islote Barrentos, que é onde a gente vê cormorão, lobo marinho. Aproveito para explicar que a gente faz os passeios todos nesse bote que tem aí na quarta foto, e que são botes que a gente chama de semi-rígido, a gente não usa os Zodiacs. E no que isso implica? Que é um bote muito confortável para os passageiros, tá? Vocês veem que está todo mundo sempre dentro do bote para fazer o passeio, e ele vai cortando o mar, né? A gente não precisa sentar na borda, é muito confortável mesmo, muito cômodo, e ele é todo politicamente correto, não polui, não solta ruído, não solta cheiro, é bem bacana. E no terceiro dia de viagem, a gente visita a geleira São Rafael, que é considerada uma das geleiras mais bonitas do mundo. Essa geleira tem 2 quilômetros de parede de gelo, 70 metros de altura para cima do nível do mar, 140 metros para baixo do nível do mar, e ela tem muita atividade. O que isso quer dizer em si? É porque acaba saindo, deslocando, tendo muito desprendimento de gelo. E isso forma esses icebergs ali na laguna, essa laguna em frente da geleira. E vocês veem o tamanho, né, da geleira, eu falei, 140 metros para baixo do nível do mar, o tamanho do navio, o tamanho do iceberg, né? E ali do lado do iceberg está ainda o barco quebra-gelo que a gente pega para fazer essa excursão. Então, é a grandiosidade dessa geleira, e por isso ela é o ponto alto dessa viagem. Então, nesse passeio, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai visitar os icebergs, que tem cores incríveis, são muito lindos, e quantas vezes mais escuro está o dia, mais a gente vê esse azul, o verde, essas cores impressionantes dos icebergs da Laguna São Rafael. E nesse momento a gente aproveita para fazer o brinde 1230, que a gente chama, que é com uísque de 12 anos e gelo de 30 mil anos. Eles param perto de um iceberg desse, quebram um bloco de gelo e claro, distribui o gelo para todos os passageiros. A gente dá esse copo de brinde para todos os passageiros e é bem bacana, é um momento muito especial. E claro que a gente sempre tem fauna durante todo o percurso, né? Então, nesse lugar, esse é o único lugar fora da Antártica que a gente encontra a foca leopardo, que é essa foca que está na foto ali. E é um lugar realmente especial. O próprio navio também faz a gente passa o dia inteiro nesse lugar, no dia de São Rafael. E o próprio navio também faz uma passagem em frente da parede de gelo, porque a ideia é, primeiro, ter tido essa experiência, a perspectiva ali de baixo, no barco quebra-gelo, e depois, ali em cima, no último deck, no próprio navio. E nesse dia, a gente saiu de lá e já foi direto para o Fjord Quitralco. A gente chega à noite, inclusive, no Fjord Quitralco, e pela segunda foto vocês veem ali, é uma região onde Scorpios tem uma estrutura própria, como se fosse um clube até, porque a gente tem as piscinas, tanto piscina coberta quanto piscina externa, a gente faz um passeio de barco ali para visitar toda a região, que é uma região de mangue patagônico, e a gente vê lobo marinho, de toda a flora e fauna dessa região. A única refeição que a gente faz fora do navio é essa, que é claro que a gente aproveita para fazer um churrasco típico patagônico, né, com cordeiro, um restaurante muito grande que se tem ali nesse lugar, no Fjord Quitralco. Então, as piscinas que eu tinha comentado com vocês, que tem piscina tanto externa quanto interna, e tem também um bosque que você pode fazer as caminhadas, e tem toda essa paisagem incrível do Fjord Quitralco. No último dia de passeio, né, que seria o 5º dia, a gente faz uma visita ao slot Conejos para ver pinguim. A gente chega a ter 5.000 pinguins nessa ilha durante a temporada, tanto assim, tá na água e no mar, então é muito bacana. E o golfinho austral tá aí porque geralmente a gente vê os golfinhos durante todo o trajeto. E o último passeio que a gente tem em Daucaui, que é um vilarejo de Chiloé, um pouco maior do que aquele primeiro que a gente viu, e aqui a gente chega a ficar 3, 4 horas para os passageiros possam mesmo conhecer, ver artesanato, fazer compra, e até ir para outras localidades próximas, como Castro, que é a capital de Chiloé,
E aí eles ficam à vontade para isso também. E aqui um pouquinho da fauna, né? Que a gente vê baleia, vê cormorão, e um pouco da náucata, onde eles fazem o famoso curanto. Questão de serviço. Como eu comentei com vocês no começo, a gente fala, por dizer, o boutique, porque sim, é pequeno, né? Em média, no máximo 106 passageiros nesse navio, 90 no outro. E aí a gente tem um serviço muito especializado, um staff de praticamente um staff para 2 passageiros. A gente tem chefes a bordo, então a culinária é muito boa. As refeições são à la carte, todas preparadas no navio. À la carte no sentido de almoço e jantar à la carte, café da manhã sempre buffet, e a última noite, que é a festa do capitão, né, onde a gente faz uma mesa buffet muito grande, que é a que está na segunda foto aí, e aí sim eles fazem um buffet com muito frutos do mar, com muita sobremesa, muita salada, mas no geral, assim, o à la carte com prato muito, com essa apresentação super bacana, individualizada. E os melhores vinhos chilenos, claro. Eles trocam os vinhos todas as noites, todos os dias, né? Então a gente até fala que é como uma degustação de vinho chileno, para não são os vinhos premiums e que se pode ir provando cada dia um tipo de vinho diferente do outro. Isso foi na Rota Chonos do Scorpius 2. Agora a gente vai falar da Scorpius 3, que faz a Rota Cauesca. Muita gente me pergunta, mas qual dos dois é mais bonito? O que você acha, o que eu indico para o meu passageiro? O que eu sempre falo para as operadoras é assim, a gente, para decidir qual rota fazer, tem que pensar, primeiro, questão de tempo. A Rota Chonos tem 5 noites e a Rota Cauesca 3 noites. Uma sai de Porto Montt, e a que a gente vai ver agora sai de Porto Natales. Então é questão de geografia. Passageiro que está fazendo a região dos lagos, o ideal, claro, vai ser fazer a Rota Chonos. Já passageiro que está fazendo, que quer fazer Torres del Paine ou El Calafate, fazer essa parte mais sul da Patagônia, aí fazer os Scorpius 3. E sempre que se vê em terra, é muito diferente do que se vê em mar. Então, é uma viagem muito interessante de conjugar com a parte terrestre. Muita gente vende só o terrestre na Patagônia, mas o que a gente vê aqui no cruzeiro não se vê em terra, então é algo imperdível. Essa Rota Cauesca é praticamente uma Antártica aqui, muito mais acessível, mais fácil, digamos assim, tanto de chegar quanto de tempo e tudo. Então a gente sai, nessa rota a gente tem 3 noites de cruzeiro, a gente sai terças e sextas na temporada. A gente coloca Punta Arenas ali no mapa, porque geralmente o aeroporto de acesso é por Punta Arenas, que está a 3.000 quilômetros de Santiago, vão ser como 3 horas mais ou menos de avião de Santiago para Punta Arenas, e 3 horas de Punta Arenas para Porto Natales. Esse traslado vocês não precisam se preocupar, a gente consegue coordenar, tem custo adicional, mas a gente consegue coordenar esse traslado para vocês, um traslado regular de Scorpius, e que vai diretamente do aeroporto de Punta Arenas para Porto Natales, no terminal Scorpius. E sai às 5 horas da tarde. Então, nesse caso, a gente colocou aqui as fotos justamente de Punta Arenas e Porto Natales por isso, que são as cidades praticamente de onde sai. E a gente sai às 5 horas da tarde, então o primeiro dia não tem nenhum passeio, e já no segundo dia a gente começa a ver as geleiras. Esse cruzeiro é uma experiência de geleira. Essa também é uma das diferenças que a gente tem com uma outra rota. A outra rota vocês viram que a gente visitou Chiloé, a gente visitou uma geleira, que é uma geleira incrível, mas é só uma geleira, e a gente visitou o Fjord Quitralco, que são termas, e 2 ilhas também para ver fauna. Nessa rota que a gente está vendo agora, é uma experiência de geleiras. E o que tem isso? De repente tem gente que pensa, visitei uma geleira, já vi tudo. Não, gente, cada geleira aqui a gente tem uma experiência diferente. Por exemplo, na primeira foto vocês veem a geleira Malha. Assim, essa geleira tem um vulcão no meio dela. Isso que vocês estão vendo aí no meio da geleira é um vulcão. Isso é uma raridade, não sei se tem outra geleira assim no mundo. Então, é um atrativo incrível de uma geleira. Aqui a gente faz uma caminhada leve de 1,5 km para chegar no mirante. E a gente vê a lagoa na frente da geleira e a gente está ali nessa paisagem incrível. Essa é uma rota exclusiva do Scorpius, então não tem outro navio, não tem outro barco que faça essa rota. Então, se a gente tem o nosso máximo de passageiros do Scorpius 3, que são 90, no lugar, a gente só vai ter 90 pessoas aí. Não é como você ir para outros grandes
geleiras da região de Torres del Paine ou Calafate, que você vai ter 1.000, 3.000, não sei quantas pessoas. Aqui você vai ter 90 pessoas no máximo em frente de uma geleira como essa. Isso é uma exclusividade, não tem como descrever. Você está assistindo isso de camarote, né? A segunda geleira que a gente visita nesse dia é o El Brujo, que já é uma geleira que tem muita atividade. E como eu comentei com vocês de São Rafael, que também tem muito desprendimento de gelo, imagina que aqui, nesse caso, a gente está em frente, está nessa rocha, e está vendo cair os gelos, a parede de gelo aí, na sua frente. É algo muito, muito especial. Assim, você tem isso em qualquer lugar. Por exemplo, os grandes navios que às vezes fazem América do Sul, que saem de Valparaíso e vão para Buenos Aires, não conseguem chegar nesses pontos que a gente está chegando, né? É algo muito privilegiado. Assim. E no terceiro passeio que a gente tem nesse dia, é uma região que a gente faz que é uma região de 360 graus de geleira. A gente chega a visitar 7 geleiras nesse passeio, um passeio de 3 horas, e para isso a gente pega um barco quebra-gelo, que está aí nessa segunda foto, para fazer toda essa parte do fiord Calvo. E nesse momento que a gente vai fazer o brinde, que eu tinha comentado da outra rota, que a gente também tem, que é o whisky de 12 anos com gelo de 30.000 anos, e a gente vai parar também perto de um iceberg, vai tirar o gelo, então, nesse momento, nesse passeio. E é claro, além das geleiras, a gente vê também muita fauna, vê cachoeira, a gente vê lobo marinho, aqui não tem pinguim nessa rota, mas a gente vê golfinho. Então, a gente tem uma diversidade de fauna muito grande em todo o percurso. Os botes, eu já tinha comentado para vocês no outro slide, mas também são os botes semi-rígidos, ecologicamente, politicamente correto. E no último dia, a gente visita mais 2 geleiras. Uma foi a Alsina, é o Bernal, que já é uma geleira que está em fase terminal, e aí vocês veem que tem muito mais verde aí. E, inclusive, a gente pode chegar a tocar nessa geleira. Então, cada geleira a gente tem uma experiência diferente. Ou seja, no fim, a gente fez 6 passeios em dois dias inteiros e 3 passeios por dia, e sendo que só o último passeio, que era no Estreito White, que é para ver fauna. Os outros passeios todos eram para ver geleiras. Então, é realmente uma imersão na natureza, e para ver muita geleira, para ver natureza, para ver os animais. E essa, principalmente, é a diferença das 2 rotas, entender o que uma oferece, a questão de geografia, e a gente inclui essa parte de Torres del Paine, porque se pode também comprar uma noite adicional no navio, e com essa noite adicional, além do jantar e do café da manhã do dia seguinte, a gente faz também um passeio de dia inteiro para Torres del Paine, visitando 7 mirantes, um almoço lá no hotel perto do parque, e na volta na Cueva de Milodon, que já está, o passeio volta, já está na hora de embarcar no navio e fazer o cruzeiro. Isso esse passeio adicional, e pode também comprar os programas conjugados. Questão de serviço é a mesma coisa que eu comentei dos Corpus 2, uma questão dos 2 navios oferecerem tanto almoço quanto jantar à la carte, vinhos premium, e você ter realmente uma experiência de Patagônia incrível. Excelente, muito obrigada, Rê. Vamos para as perguntas. Vamos ver algumas que recebemos aqui. Documentação. É bem tranquilo de questão de documentação. RG, o passaporte, sempre informar a idade, claro, dos passageiros, mas com uma cópia do RG e do passaporte a gente tem todas as informações e nada mais. Bem tranquilo, porque o Chile faz parte do Mercosul, então nada muito complicado. Tem uma pessoa falando sobre como sugerir Scorpus e a Kawascar para quem tem interesse em Antártica. Eu acho que seria uma introdução a esse universo de gelo, geleiras, né, essa paisagem branca, certo? Sim, exatamente isso, porque vai ser essa experiência de geleira. E, inclusive, a gente tem passageiros nas temporadas que às vezes tem essa questão de cancelamento, de não conseguir mesmo fazer a Antártica, e que acaba fazendo a Rota Kawascar fazer a Antártica. Mas, claro que é bem resumido, não posso comparar exatamente o cruzeiro de Antártica com o
de Patagônia, mas é sim uma imersão em gelo, e muita gente já falou que é uma paisagem muito parecida nesse sentido. Outra coisa interessante sobre criança. Criança, de 0 a 5 anos é cortesia nos 2 navios, paga apenas taxa portuária, e de 6 a 11 anos no Scorpius 2, paga 50% se dividir cama com um adulto. Então, sempre a gente tem que ter 2 adultos pagando a cabine, tá? E aí paga 50% do valor que seria de triplo. No Scorpius 3, a partir de 6 anos, já paga como adulto, porque nesse caso a gente coloca uma cama adicional. Então, por exemplo, a gente tem 4, acho que são 4 cabines, que inclusive a gente consegue colocar 2 camas adicionais. Sempre checar a disponibilidade, claro, mas aí paga como adulto. Mais uma pergunta, voltar um pouco nas inclusões. O que está incluído? Boa pergunta que eu acabei não falando. No cruzeiro está incluído todas as refeições, que é café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar. Eu até sempre brinco, falou, a gente estava comendo, está fazendo excursão, porque tem tanta programação que está sempre fazendo alguma coisa. Estão incluído todas as bebidas, é bar aberto, e está incluído todas as excursões. Então, praticamente, quando você está a bordo, só pagaria a gorjeta, que a gente faz uma sugestão de $50 por passageiro para o cruzeiro todo, nos 2 casos. Assim. Excelente. E eu também não falei, mas a gente está com desconto para reserva antecipada, $100 de desconto por passageiro no Scorpius 3, que é a Rota Cauesca, e $200 de desconto por passageiro no Scorpius 2, que é a Rota Shows, de 5 noites. Isso para reserva até 31 de julho, tá, gente? Então, contatem a Qualitours para fazer as vendas e já começar as reservas. Muitas oportunidades hoje para vender com desconto, com diferencial para os clientes. Rê, muito obrigada, sempre um prazer. Obrigada, eu que agradeço a Qualitours, agradeço a presença de vocês para parar e ouvir um pouquinho mais dos cruzeiros Scorpius, e o que tiverem de dúvida, contem com a gente. Muito obrigada. Hoje, então, acabamos com as nossas apresentações. Amanhã começamos às 10, com palestra sobre alta gastronomia em cruzeiros, com o Shoichi. Espero que tenham gostado. Dúvidas, por favor, mandem para nós, a gente está aqui à disposição, e nos falamos amanhã. Obrigada e até!